Olá a todos, Hermes Nascimento de volta aqui. Tô aqui nesse ambiente aqui na minha casa hoje. Talvez eu comece a fazer os vídeos a partir de agora aqui nesse local, se tudo der certo. Nos vídeos recentes que eu fiz sobre a Metal World Cup, que tá por aqui, eu fiz um link entre os países e o Spotify e tal. E juntando isso com uma conversa que eu tive com um amigo meu, o grande Bruninho, sobre os discos clássicos, né, de várias bandas que não estão no Spotify. Tive a ideia de fazer esse vídeo falando sobre 10 álbuns ou 10 artistas que não estão no Spotify. Né, antes de falar dos discos que eu tenho separado aqui, a gente sabe que sempre teve muito problema em relação ao Spotify, com gravadoras e também com os próprios artistas, né? Inclusive recentemente teve o episódio do King Lizard retirando toda a sua discografia da plataforma. O Tool também foi uma banda que demorou muito tempo para disponibilizar o material lá. Os próprios Beatles mesmo demoraram um bom tempo para chegar num acordo com o Spotify. Bom, eu vou começar aqui por um duo, uma parceria que foi inesperada aí na época, esse disco que foi o pai da ideia de fazer esse vídeo, que é o filho único, o único álbum do Coverdale Page. Esse disco foi lançado em 1993, né? E aqui é a junção para quem não conhece. Achar uma fotinha aqui. Caralho, tem uma foto, os caras. Bom, aqui é uma junção do David Coverdale, né, do Whitesnake e do Deep Purple, junto com o Jimmy Page. E é um disco excelente. E não tá, eu acho que nunca teve disponível no Spotify. Para quem não conhece, vale a pena correr atrás. O segundo aqui da minha lista é o primeiro disco do Skid Row, sem o Sebastian Bach nos vocais, que é o Think Skin, o disco que foi lançado aí em 2003, né, o primeiro a contar com Johnny Solinger nos vocais. É um disco que eu gosto bastante, sei que muita gente não considera o Skid Row sem o Sebastian Bach, também que é uma opinião que eu respeito. Né, aqui está o Johnny Solinger, que já faleceu, que é o vocalista. Inclusive, até um tempo atrás... Ó, ficou bonito aqui os caboclos aqui, ó. Inclusive, até um tempo atrás, nenhum disco dessa era do Skid Row com Johnny Solinger estava disponível no Spotify. Recentemente, que entrou na plataforma foi o Revolutes Per Minute. Não sei se eu vou mostrar aqui ou se vou mostrar aqui. Vou tentar mostrar aqui. Que é uma versão remasterizada, que acabou sendo relançada em vinil e também foi disponibilizada no Spotify. Um disco muito legal. O único crime que eu acho que eles fizeram aqui foi regravar I Remember You numa versão meio punk, country, maluco. Esquizofrenia surumbática maluco. O terceiro disco aqui, o terceiro artista que eu vou falar é a estreia solo do grande Tony Iommi, o pai do metal. Os outros dois discos com o nome de Iommi estão disponíveis no Spotify. E para quem não está familiarizado, aqui é o Tony Iommi com vários vocalistas convidados em cada faixa, né? Tem o Dave Grohl, Arroz de Festa, o Phil Anselmo, o Billy Corgan, o Peter Steele, também já falecido, e inclusive até o Ozzy também canta numa música aqui. Seguindo o fio aí, também uma estreia aqui, no caso um supergrupo, que é o Chicken Foot, é o primeiro álbum da banda. Eu vi que o álbum ao vivo e o segundo álbum, que por acaso chama 3, estão disponíveis no Spotify, mas esse aqui estranhamente não está. Essa é uma edição bem legal, eu não sei se vai dar pra ver, que se com calor vai aparecendo as imagens dos integrantes e o nome das músicas. Uma piração da época. Esse disco foi lançado em 2009. Né? E a banda aqui é o Sammy Hagar do Van Halen nos vocais. O Michael Anthony também do Van Halen no baixo. O Chad Smith do Red Hot Chili Peppers na batera. E o grande Joe Satriani na guitarra. Essa banda lançou esse disco, depois mais um disco de estúdio e um ao vivo entre eles. Aquele fantástico supergrupo que acaba acabando. Bom, e hoje eu estou concentrado aqui em estreias. Assim como eu falei do Tony Iommi, o integrante de uma banda gigante. Vai ser o único que eu vou mostrar aqui em vinil. Que é a estreia do Izzy Stradlin, né, o grande guitarrista e compositor do Guns N' Roses.
aqui com o nome de Izzy Stradlin and the Choo Choo Hounds. Pelo que eu dei uma olhada no Spotify, eu acho que esse disco nunca teve disponível lá, e só tem um disco do Izzy que está disponível lá, que é esse. E vale a pena também, mas esse aqui eu acho o mais legal, uma vibe meio Rolling Stones e tal. O Izzy também assumindo os vocais aqui nesse trampo. Deixar claro também, como todos os vídeos, eu procurei focar em discos que eu tenho na minha coleção. Eu sei que tem discos do Deep Purple que não estão lá, do Scorpions e outras bandas, mas esses discos eu não tenho aqui na minha coleção, então, como sempre, o foco é no que eu tenho. Então, voltando aí ao raciocínio, uma banda nacional que também não tem nenhum disco lá, eu vou mostrar aqui o disco que eu tenho deles, que é o Pandemia, da Dorsal Atlântica. Esse aqui eu já mostrei em outro vídeo, eu acho que na tag do CD do ano passado, né? É como se fosse um gatefold de um 7 polegadas e o CD vem encartado aqui. Esse disco foi lançado em 2020, exatamente na época da pandemia, e além do som muito bom, tem essa capa maravilhosa do grande Cristiano Soares. Agora eu vou falar de uma banda extremamente clássica aí, um dos deuses do metal, que não só esses discos que eu vou mostrar, mas essa fase dessa banda não tem nada no Spotify, que é uma fase assim estranhamente renegada pela banda, que é a fase Ripper Owens do Judas Priest. Essa aqui é a estreia do Ripper na banda, o grande Jugulator de 97, um dos meus discos favoritos do Judas Priest, se não for o favorito. Quando eu vi isso aqui na época eu fiquei bem impactado. Aquele aqui, ó, Tim Ripper Owens. Na turnê desse disco saiu 98 Live Meltdown, que eu também mostrei nesse mesmo vídeo que eu falei agora da tag do CD do ano passado. E logo após esse saiu o segundo e último disco com o Tim Owens nos vocais, que é o Demolition. Esse aqui vai numa veia um pouco mais industrial, mas também eu acho um disco bem legal, bem interessante. Eu acho o louco dele que ele é industrial, mas ao mesmo tempo ele tem umas baladas. Mostrar a mídia, o povo gosta da mídia. A mídia. Esse aqui ainda tem um ingressinho ainda do show que eu fui, dessa turnê. E também da tour desse disco saiu outro álbum que também é ignorado não só pelo Spotify, mas pelo próprio Judas Priest, que é o Live in London. Depois eu vou procurar aqui mesmo no YouTube todos esses discos e quais eu achar eu vou deixar linkado aí na descrição pra galera que não conhece poder conhecer essas obras. Chegando aqui quase no final, eu vou fazer aquela pausa para hidratação. Brincadeira, eu vou fazer aquela pausa para pedir para você que está vendo esse vídeo aí se inscrever no canal. Eu recebi o e-mail do YouTube, né, o relatório do mês passado, e eu vi que 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Então, por favor, é de grátis. Seguindo, rompendo aí, outro super grupo, um disco que eu falei dele recentemente no vídeo sobre os meus CDs mais caros, que é o Badlands. Aqui o álbum de estreia, né, essa versãozinha japonesa que eu cheguei a mostrar no vídeo. E esse álbum não está disponível no Spotify, assim como também o segundo álbum, né, o Voodoo Highway. Esse disco que conta com Eric Singer na batera, né, que na época tinha acabado de sair do Black Sabbath, depois ia ser baterista do Kiss, do Alice Cooper e tal. O J.K. Lee na guitarra, guitarrista do Ozzy, e o Ray Gillan, que também tinha acabado de sair do Black Sabbath. Esse segundo aqui já é com o Jeff Martin na batera, o Jeff Martin fazendo um link aí com o Judas Priest. Ele era o vocalista do Racer X, a banda que tinha o Paul Gilbert na guitarra e o Scott Travis do Judas Priest na batera. No Spotify tem o terceiro disco do Badlands, que é esse aqui. Mas esses dois que são os mais clássicos, a estreia e o Voodoo Highway, infelizmente não estão disponíveis lá na plataforminha. Agora eu vou falar de uma das minhas bandas favoritas, uma fase aí que muita gente ignora, mas eu particularmente curto pra caramba, que é o Anthrax com John Bush. E tem alguns discos dessa fase que não estão disponíveis lá no Spotify, e um deles é esse aqui, o segundo álbum da banda com o John Bush no vocal,
que é o Stomp 4042, Stomp 442. Esse foi o primeiro álbum de estúdio do Anthrax que eu comprei. E é um disco que eu gosto pra caramba, escutei muito, muito mesmo. Ele tem um lance um pouco mais alternativo em relação ao anterior, né? Mas também eu sei que tem muita gente que não curte, que acha muito diferentão e tal, mas eu acho um trabalho bem legal. O sucessor desse disco, né, o volume 8, ele está disponível no Spotify. Isso que é estranho, porque tem uns discos de uma fase que estão disponíveis e outros não. Outro grande disco do Anthrax que não está disponível lá é esse aqui, que é justamente o último do Anthrax, com John Bush nos vocais, com essa capa maravilhosa aqui feita pelo grande Alex Ross, que é o We've Come From You All. E além desses dois, tem outro que eu também tenho aqui, mas acabei esquecendo de mostrar, que é aquele disco de regravação, né, que o Anthrax regravou as músicas dos primeiros álbuns com a formação na época, que é esse disco aqui. Indo agora para as duas últimas, uma banda que eu fiquei surpreso de saber que não tinha todos os álbuns lá, que recentemente eu fui caçar esse disco para ouvir no carro e eu não consegui achar ele no Spotify, que são dois discos do Sepultura. O primeiro dele é o Kairos, lançado em 2011, né? Esse aqui mostra a banda com o grande Jean Dolabella na batera. É um disco onde Sepultura voltou a ser um pouco mais metal, né? Depois de ter feito aqueles discos conceituais, né? O Alex e o Dante. E outro disco que também não tem lá é o sequente a esse, que é a estreia do Eloy Casagrande. O Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart. Essa aqui é uma edição aqui o Sepultura com Eloy bem moleque. É uma edição que é de CD e DVD com making off do álbum. E eu fiquei surpreso desses discos não estar disponíveis lá na plataforma. Bom, então a última banda dessa lista é uma banda clássica, uma banda sueca, que é o Europe, o Europe, aqui com o disco que talvez seja o meu disco favorito também da banda, que é o disco diferentão também, que é o Start From The Dark. O disco lançado em 2004, né, que marca a volta do Europe depois daquele hiato que eles tiveram, aqui com a formação original, né, com John Norum nas guitarras. E esse disco criminosamente não está presente no nosso querido Spotify, nem tão querido assim. E também esse disco também não está presente, o Last Look at Eden, lançado em 2009, né? Aqui mostrar a mídiazinha pra galera. O disco posterior a esse está presente, que é esse aqui, mas esses dois aqui não estão. Vai saber qual que é o rolo. Bom, então era isso. Uma lista enxuta, como eu tenho procurado fazer ultimamente. Eu sei que a galera anda meio sem tempo, sem paciência para ver vídeos muito longos. Não esqueça de deixar o nosso amigo o like aí, o Ace está pedindo para vocês aquele like. E escreve aí qual o disco que você ama e odeia pelo fato dele não estar presente no Spotify. Muito obrigado, um abraço a todos. Tamo together. Valeu.